o, é, o, o painel anterior. Então, quer dizer, um pouco... O painel anterior que eu deveria estar falando, talvez, quer dizer, eu dividi a apresentação em 4 pedaços. Primeiro, país do futuro, talvez devemos falar de inovação, produtividade, reformas estruturais, dentro de uma visão mais macroeconômica, desenvolvimento econômico, etc. No entanto, eu não vou falar sobre isso. Pegar uma regularidade empírica, acho que é a regularidade empírica mais forte que eu vi nos últimos anos, que eu tive o prazer de ver nos dados. Até estava num projeto com o Naércio, há uns anos atrás, projeto do BID, lidou com uma base de dados de 132 países na época, do Gallup. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi uma pergunta muito simples, direta. Dá uma nota de 0 a 10 para a sua satisfação com a vida, essa é a pergunta de felicidade. E tinha uma outra pergunta no questionário, menos analisada, que era a mesma pergunta, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida daqui a 5 anos. Então, fui lá, processei e vi lá o Brasil era o líder mundial, na época, 2006, de felicidade futura. É o país do mundo que dava a maior nota nesse quesito. 132 países, a amostra era grande. Na época, quando você perguntava para o brasileiro, em 2006, dá uma nota de 0 a 10 para a sua vida 5 anos antes, era 43 em 132 países, na felicidade presente era 22 e na futura era o primeiro lugar. Obviamente, tem questões culturais e talvez questões conjunturais que são difíceis de separar. Olhando, analisando esses dados, o que eu vi é que, na verdade, essa característica de um alto otimismo em relação ao futuro, uma alta nota em relação ao futuro, a gente não sabe se é otimismo, provavelmente é otimista, somos todos brasileiros, sabemos das nossas características, era uma característica dos jovens, né? Os jovens são aqueles que dão uma nota muito alta em relação à sua satisfação com a vida no futuro. Então, a nota média dos jovens é 2 pontos acima. Em qualquer país que você olha, isso é verdade. Então, num certo sentido, somos um país jovem também. No sentido, somos um país do futuro, um país otimista e um país jovem, embora não mais demograficamente, como foi mostrado aqui. E só para... Eu acho que isso, na verdade... quer dizer, se você pegar essas curvas de felicidade presente, futura e passada no ciclo da vida, basicamente, aos 60 anos, a felicidade futura cruza com a presente. E a futura é que cai, as outras são relativamente constantes. E com mais ou menos 70 e poucos anos, a passada passa a futura. Quer dizer, uma pessoa idosa é uma pessoa que acha que o melhor da vida já passou, a nota melhor não é porque veio pela frente. E aí chamar a atenção para a figura do ministro Reis Veloso, que, na verdade, a gente falou de professor, de ministro, mas, na verdade, ele nunca deixou de ser um estudante. A jovialidade dele vem dessa busca constante pelo conhecimento. A figura dele, eu quase consigo imaginá-lo na escola e não perdeu eu acho que é esse exemplo. E muito brasileiro, porque também é otimista. Na verdade, foi em 2006 isso, da pesquisa, e, na verdade, a gente fez o levantamento mais 6 vezes seguidas e o Brasil é ex-campeão mundial de felicidade futura. Nas 6 vezes que foram feitos o levantamento, saiu em 132 países, o último foi 160, e a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Uma vez, com 160 países, é 1 em 160. 2 vezes é 1 em 25.600. Se você vai, dá um número a 10 a 13. Ou seja, é mais difícil isso acontecer do que se você tivesse uma loteria para todos os cidadãos do mundo, um ser premiado era mais fácil do que dar essa sequência de 160 6 vezes seguidas. Então, acho que a nota variou de 8,4 a 8,8 nesse intervalo. Então, essa é uma característica, um apelido que foi dado ao Brasil 70 anos antes, 71 anos antes, pelo Zweig, no livro homônimo O País do Futuro, é uma marca nossa. O brasileiro eu acho que ele realmente captou, já desde aquela época, essa marca do otimismo brasileiro. Aí o que significa, está aberto a discussões. A gente fez agora
em outubro de 2012, o último dado foi de 2011 em relação a 2016. Em outubro de 2012, lá no IPEA, fomos a campo, fizemos a mesma pergunta e a nota média do Brasil deu 8,59. Não sei se vai dar para ter o heptacampeonato, mas eu acho que é uma nota 8,59, nos deixa confortável. Então, acho que essa é uma regularidade empírica importante, assim, que me ajudou a entender o Brasil, e é uma regularidade empírica que é um pouco ortogonal ao conhecimento que nós temos de economia. Em economia, normalmente, nós desenvolvemos um modelo de racionalidade, ciência, social, mas ciência, essa é um pouco a de racionalidade, aí você vai aos dados, rejeita ou não rejeita os dados. E a teoria, né? Eu acho que essa literatura de felicidade ou de percepção das pessoas, eu acho que ela é bastante interessante pelo fato dela fazer o caminho inverso. Ela vai para as pessoas e pergunta: o que você acha da vida? Então, eu acho que, obviamente, tem milhões de dificuldades envolvidas nesse exercício, mas eu acho que ela é muito complementar. E acho que nós, economistas brasileiros, temos um certo problema, porque se a economia é a dismal science, né, todos aqui temos quase por dever de ofício mostrar os dois lados, né, o on the other hand, né, tá sempre a gente tem esse se você pegar a felicidade presente, fazer uma correlação com padrões de vida, aí não é renda, não, porque renda não tinha comparável para todos os países. A gente usou índices de acesso a celular, acesso a computador, a internet, que são relativamente comparáveis entre países, é uma commodity relativamente comparável. A gente viu que nenhum país do mundo é mais insensível, igualmente insensível estatisticamente, mas nenhum é mais insensível que o Brasil, que a felicidade do brasileiro em relação aos bens materiais. Quer dizer, o brasileiro é feliz porque ele é feliz. Ele não é feliz porque a vida dele está melhorando. É também, mas é o que é menos influenciado por isso. Então, acho que isso cria alguns problemas para nós, economistas, não em termos, obviamente, as restrições econômicas, elas estão aí. As restrições intertemporais, elas são duras e não há otimismo que as retire. Mas o brasileiro talvez não seja o exemplo do homus econômicos, aquele que é o super-racional, em particular em relação ao futuro. Então, vou tratar de 4 pontos. Primeiro ponto, poupança das famílias brasileiras. Isso é um ponto que o Brasil, a gente tem 1/4 da poupança familiar chinesa, é um nível muito baixo, tudo bem, a China poupa muito, o Brasil poupa muito pouco. Primeiro ponto pelo qual eu sou pessimista em relação à poupança no Brasil é porque o nosso otimismo continua alto. Se o povo é otimista, ele poupa pouco. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais o brasileiro poupa pouco. É uma questão cultural. Você tem lá a ética confuciana. É uma ética diferente. A nossa ética é diferente da confuciana, sem dúvida. Eu também sou pessimista em relação à poupança. É uma certa contradição em termos. Se você vir todos os modelos de poupança, você sempre vai encontrar... Eu acho que as coisas no Brasil estão melhorando em vários sentidos, principalmente em termos sociais. Mesmo o problema previdenciário, a população está vivendo mais, essa é a melhor notícia que nós podemos ter. As pessoas, cada 3 anos, vivemos 1 ano a mais de vida, não tem bônus melhor do que esse. Obviamente, tem implicações orçamentárias seríssimas. Mas eu acho, inclusive, quer dizer, tem uma discussão importante, por que os juros no Brasil é tão alto, várias pessoas estão discutindo isso, na própria Casa das Garças tem um grupo de pesquisa. Eu acho que uma parte disso é pelo esse auto-otimismo em relação ao futuro. Se você é muito otimista em relação ao futuro, você precisa ter uma taxa de juros muito alta para você não descontar todo o futuro para hoje. Então, o Brasil talvez tenha que ter uma alta taxa de juros, porque nós temos uma impaciência intertemporal, medidas talvez como... A gente está fazendo uma pesquisa de campo agora, que vai para campo agora, que a gente está estudando essas questões, indo à casa das pessoas, estudando intertemporalidade, decisões de orçamento, etc., para entender a cabeça das famílias brasileiras, das pessoas.
Um primeiro elemento que eu acho, um segundo elemento que eu acho que a poupança no Brasil deve cair é pelos juros. Os juros estão em queda, talvez aumentem dada a inflação, mas a tendência é uma tendência de queda. Isso não vai beneficiar a poupança pelo clássico efeito de substituição. Se a gente olhar as mudanças, o crédito ao consumidor no Brasil tem aumentado, a proporção crédito em relação ao PIB ainda não é muito alta, quer dizer, é alta, mas é maior do que era, mas ainda não é assim num nível. E se isso aumentar, significa que as pessoas vão poupar. Crédito, no fundo, é uma poupança negativa. Então, também não dá para ser positivo nesse aspecto. A desigualdade brasileira está em baixa, continua em baixa. Nossos estudos mostram que até dezembro de 2012 a queda da desigualdade continua forte. Não tem qualquer sinal de reversão disso. Por exemplo, a renda média no Brasil do trabalho cresceu 5,1%. No ano que o PIB per capita cresceu 0,1%, a renda média em 2012, PME trabalho 5,1% e a mediana 6,5%. Ou seja, e o Gini está no seu piso histórico, etc. Mas isso não é bom para a poupança, pobres estão restritos por liquidez, se você dá mais renda para eles, eles tendem a consumir toda a renda. E essa tendência, eu espero até que continue de queda da desigualdade, mas, obviamente... Terceiro tipo, envelhecimento, como foi falado pelo Fábio, essa previdência generosa, entre aspas, generosa com presente, custosa no futuro. E emprego formal, né? O emprego formal, ele dá uma série de garantias para as pessoas, porque, quer dizer, na verdade, quem poupa são os jovens, pelo ciclo da vida, pelo modelo do ciclo da vida. Quem despoupa são os idosos. Então, todas esses três tendências que eu repito, envelhecimento e emprego formal, acho que são avanços fundamentais, não são bons para a poupança, e, na verdade, eles afetam negativamente a poupança. E depois o Brasil se tornou um país menos incerto, primeiro com a estabilização do Plano Real, depois com um choque de confiança dado em 2003, etc. Primeiro ano do governo Lula. Então a economia está mais estável. Agora, para a poupança, isso não é bom. Poupança, em geral, mais incerteza de renda, pelos modelos de poupança precaucional, forçam as pessoas a se protegerem por conta própria. Como o Brasil tem um sistema de seguridade social generoso, as pessoas não poupam por elas mesmas, esperam que o Estado vá promover algum tipo de seguro. E a estabilidade de renda, principalmente... a gente tem acompanhado a volatilidade de renda pela PME, ela nunca foi tão baixa em 2012. O que eu quero chamar a atenção, a gente teve algum debate recente sobre isso, mas, quer dizer, pegar dados de renda das pessoas que visitam a casa das pessoas, ainda não é a PNAD, que a PNAD de 2012 ainda não é conhecida, mas pegar a pesquisa mensal do emprego de 2012, 2012 é um ano excepcional. Excepcional... na média, na desigualdade e na volatilidade. Então, aí eu acho que permanece, obviamente, um certo paradoxo em relação ao PIB e que, em algum momento, deve se resolver, né? E, na verdade, a proporção de pessoas que cruzaram a mediana de baixo para cima nunca foi tão alta em 2012 em relação à série que começa em 2002, tá? Da nova PME. Volatilidade, pegar a renda per capita do sujeito aqui um ano depois. A proporção que cruzou a mediana de baixo para cima é 30%. Em 2002 era 12%, mas era atípico, 18%. E a probabilidade daqueles que caem abaixo da mediana é 12%, está num patamar baixo, que é o que importa para a poupança precaucional, uma aversão a quedas. Então, em resumo, eu acho que todas as, na maioria, boas notícias que o Brasil está vivendo não são boas para a poupança, são ruins para a poupança, porque, em particular, esse otimismo do brasileiro em relação ao futuro nos torna particularmente avessos a cuidar do futuro desde hoje. Então, queria frisar na poupança esse aspecto que eu acho que é uma característica do brasileiro. Segundo aspecto que eu gostaria de frisar, o Brasil é o país de todos,
usando o mesmo tipo de evidência. Deixa eu recorrer à famosa lei do Gerson, né, que era famosa nos anos 70, mais ou menos quando o PND estava começando a decolar, se a minha memória na propaganda do cigarro, Vila Rica, né? O Brasil quer tirar vantagem em tudo, né? Esse era o lema. Eu acho, quer dizer, se você pegar a mesma pesquisa do Gallup, o brasileiro ele dá uma nota muito baixa à felicidade geral da nação. Ele dá uma nota alta para a vida dele e dá uma nota muito baixa para o país como um todo. Então tem um certo paradoxo. Todos no Brasil estão acima da média, ou quase todos, o que é uma impossibilidade. Então isso eu acho que capta um pouco da nossa psicologia, do nosso problema. Nós temos uma certa... um pouco da nossa psicologia. A boa notícia é que isso está melhorando, quer dizer, esse descompasso está diminuindo. A nota média em 2006 para a felicidade geral da nação daqui a 5 anos era 6,8, enquanto a nota média para a felicidade individual era 8,78, ou seja, 2 pontos abaixo. É uma medida desse descolamento. Isso até 2008, 2009 mudou para 7,8, pode ser um sinal. A gente está indo a campo, a gente não tem isso mais recente do que final da década passada, mas eu acho que isso capta, essa é a minha aposta, a minha hipótese, que capta um outro aspecto brasileiro. Eu acho que nós, no Brasil, nós somos muito sujeitos a problemas coletivos, problemas de ação coletiva. Quais são eles? São vários, etc., mas começar pela inflação, né? O Brasil foi o recordista mundial de inflação de 70 a 95. Nenhum país teve mais inflação que o Brasil. Nós realmente se destacamos. Então, estou vendo o Jean Biadmi, nem mesmo a nossa eterna rival nesse campo, a Argentina, nos afronta nesse campo. E mesmo de 70 a 2008, ainda somos o segundo país. Nós só perdemos para o Congo. Ou seja, nós realmente nos destacamos nisso. E o que é inflação alta? É um problema de coordenação, né? É um problema, eu reajusto meu preço, você reajusta o seu salário, o câmbio, etc. Terminamos todos com uma inflação alta. Então, problema de coordenação. Desigualdade, também eu argumento aqui, que é um problema de relacionamento. Pobreza, eu posso dizer, o sujeito é pobre ou não é pobre. Eu não posso dizer o sujeito é desigual. Desigual é a relação. Então, são problemas de relacionamento entre nós brasileiros. O Brasil era um dos países com maior desigualdade do mundo, a terceira ou a quarta mais alta, ainda é a 12ª mais alta, melhorou. Não melhoramos mais no ranking, porque os nossos rivais diretos são os latino-americanos, também melhoraram nos últimos 10 anos. Mas é mais um exemplo desse efeito, desse problemas de relação, problemas coletivos, né? O problema não está no indivíduo, está na soma dos indivíduos. O outro é a informalidade, esse menos jabuticaba, isso é uma coisa mais geral dos países em desenvolvimento, mas inflação e desigualdade são problemas brasileiros. São problemas que o Brasil se destaca no mundo. E, na minha interpretação, o Brasil fez grandes avanços pelo fato de, enquanto sociedade, pelo fato de ter avançado nessas frentes, inclusive na informalidade, na última década, emprego formal, etc. Então, acho que o Brasil, nós estamos começando a enfrentar esses problemas coletivos. E, prospectivamente, eu acho que estão vários problemas coletivos que estão colocados. Clima, problema ambiental, sujeito a externalidades, etc. Acho que o Brasil até fez alguma coisa. Desflorestamento caiu 75% de 2004 até 2010. Obviamente, são os frutos baixos. Agora vai ser muito mais difícil produzir efeitos. Crime é um problema que o Brasil também se destaca no padrão internacional. Corrupção, saneamento, desigualdade de educação. Então, no tempo está acabando, são os problemas, alguns dos problemas prospectivos ligados à coletividade. Por que saneamento é um problema coletivo e não um problema individual? Ele é individual e é coletivo, mas se eu vou na minha casa, eu ligo a luz e ela não acende, ou vou na minha torneira, ligo a torneira e não vem água, é um problema meu. Falta de saneamento é um problema dos outros. É meu também, mas é dos outros. E eu acho que esse tipo de eu em relação aos outros
eu acho que é no fundo isso que eu estou falando, que esses dados estariam captando. Quer dizer, qual é a nota que eu dou para a minha vida e qual a nota que eu dou para o conjunto da nação. Então, é uma interpretação. Então, daí a importância de metas para coordenar as ações, para balizar as expectativas, eu acho que elas são muito importantes. Metas, temos metas de inflação, tem o Sérgio aqui. Eu acho que o Brasil é a recordista mundial de inflação. Hoje sabemos que varamos o topo da meta de inflação, nos causa preocupação, etc., mas tem um mecanismo de coordenação importante. Então, rapidamente, que a ordem foi invadida, um outro conjunto de políticas que eu vim estudando aqui desde a fundação, e lá na SAI, para minha felicidade, é uma agenda de trabalho muito bem conduzida pelo Ricardo Paz de Barros. Então, a linha geral, que foi um pouco o pedido do Fernando, que me fez o convite, acho que nos últimos anos nós demos os pobres aos mercados, redução de desigualdade, programas sociais, falta dar os mercados aos pobres. O que é isso? Educação de qualidade, o maior passaporte para o mercado de trabalho, acho que um passo importante nisso, acho que é uma política pública que nós exercemos desde das universidades, etc., informar os jovens os retornos da educação. E só para... uma área de preocupação muito ligado ao o Reis Veloso, foi o criador do SEBRAE, inicialmente com C, depois com S, que é a instituição que cuida dos pequenos empresários no Brasil. Eu tenho uma preocupação muito grande com os pequenos empresários brasileiros. A nossa taxa de empreendedorismo nunca foi tão baixa em relação à população ocupada. Na verdade, o que os estudos mostram é que as empresas estão ficando cada vez maiores, com mais poder de mercado e, portanto, a importância de defesa do consumidor aumenta nesse cenário. Quer dizer, apesar do Brasil estar mais igualitário no sentido de rendas, as estruturas de mercados estão mais concentradas. Que, para mim, oligopólio, para mim, não rima com equidade, mas é isso que aparentemente está acontecendo no Brasil e não são os pequenos empresários. Acho que a gente precisa olhar mais para os pequenos empresários. 1/3 dos pobres estão em famílias chefiadas por conta próprias. A gente começa a ter alguma coisa na linha de microcrédito. Tive a oportunidade de avaliar um programa de microcrédito do Crédito Amigo, 2/3 do mercado nacional. Foi muito surpreendente os resultados que eu obtive. E, na verdade, a minha grande surpresa é que o dono do programa, que é o governo federal, não sabia disso. Quer dizer, achava que a assimetria principal era entre devedor e credor, mas, na verdade, o dono do programa não sabia. E temos aí a lei do empreendedor individual, que se adequa a esse grupo. Eu acho que aqui tem uma agenda importante de pesquisa e de trabalho e de políticas que a gente sempre se debruçou muito pouco, apesar do SEBRAE já existir há muitos anos, etc. O SEBRAE ele foi importante na criação da lei do empreendedor individual e acho que, se a gente quer portas de saída para a pobreza ou portas de entrada nos mercados, esse caminho é um caminho que tem que ser trilhado. Então, meu tempo acabou. Só apresentar aqui o último slide, só para deixar, que é o país do passado, não vou ter tempo de falar, que é a agenda ligado aos pobres brasileiros. Eu sou entusiasta do Bolsa Família, acho que nós conseguimos fazer coisas muito interessantes a um custo fiscal muito pequeno. Nós temos a oportunidade de fazer muito com pouco, principalmente que a estrutura está montada, e que eu acho que, embora o nosso apelido seja o país do futuro, o que nós realmente temos sido nos últimos anos é o país do passado. Quem tem avançado no Brasil são analfabetos, são negros, são pessoas de baixa escolaridade. Quanto é que aumentou a renda de um analfabeto no Brasil em 10 anos? Aumentou 47%. Quanto é que aumentou a renda de alguém com pelo menos nível superior? Caiu 17%. Então, as pessoas que estão prosperando são as pessoas que vêm de baixo. Então, e acho que a gente tem uma agenda, obviamente, de parte
disso e não vou ter tempo de entrar nos detalhes, mas eu acho que, vamos dizer, o país do passado, a gente tem um conjunto de políticas relativamente estruturadas. O resto do país, eu acho que a gente falta estruturar muito aqui, mas pelo menos a gente tem uma plataforma de políticas. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Essa sua a mistura criativa entre dados tradicionais que o economista trabalha com o PNAD, com sentimentos também qualitativos e agenda de políticas públicas muito interessante. Nós vamos passar agora ao Naércio. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer, uma honra, no seminário para homenagear o ministro Reis Veloso. Eu queria agradecer o Fernando por ter me convidado e aproveitar a oportunidade também para homenagear a própria Fundação Getúlio Vargas, que eu acompanho de São Paulo há muito tempo e sempre participando dos debates, além da IPGE, o trabalho acadêmico de excelência, que tem muitos anos. Sempre a preocupação de pensar o Brasil, que é uma preocupação dessa instituição há muitos anos, eu acho extremamente relevante e a contribuição para a sociedade brasileira muito importante. E eu vou falar rapidamente sobre as perspectivas de educação e mercado de trabalho. Eu vou tocar em alguns pontos que já foram levantados anteriormente, mas espero contribuir com alguns pontos novos. Basicamente, o que tem acontecido no mercado de trabalho recentemente como o Marcelo falou uma das últimas frases dele, uma queda na desigualdade no mercado de trabalho. Então, o rendimento das pessoas mais pobres, com menor educação, vamos dizer assim, aumentou muito mais do que o rendimento das pessoas mais escolarizadas. E isso está em conjunto com uma série de fatos estilizados que aconteceu recentemente no Brasil. Uma queda do desemprego, especialmente das pessoas menos qualificadas, um aumento do salário mínimo, uma expansão no setor de serviços, que já foi salientado aqui. E a ideia aqui é tentar buscar uma explicação comum para todos esses fatos, salientando o papel da demografia, que também foi colocado aqui, e a educação, que foi menos enfatizada. Então, provavelmente, a grande contribuição aqui é o papel da educação nessa série de fatos estilizados, e tentar ver o que nos aguarda no futuro. Tá? Então, basicamente, em termos de desemprego, você tem uma queda grande do desemprego nos últimos anos, isso é notório, e tem caído mais também para as pessoas menos qualificadas. Então, se a gente comparar aqui, por exemplo, 5 a 8 anos de estudo, tinha um desemprego maior do que o de as pessoas com ensino médio e agora está abaixo. Se você pegar as pessoas de 0 a 4 anos de estudo, que são as menos escolarizadas, o desemprego era maior do que as pessoas com ensino superior e agora é menor. E a menor taxa de desemprego é das pessoas com pós-graduação. Então, não só o desemprego está caindo, mas está caindo mais aceleradamente para as pessoas menos qualificadas. Tá? Além disso, se você olhar o salário médio do trabalho por anos de estudo, o maior aumento de todas as categorias educacionais, normalizando todas em 92 para 1, é o laranjinha, que são as pessoas de 0 a 4 anos de estudo, que é exatamente o número que o Marcelo Neri falou, em termos de 41% de aumento salarial. O único aumento salarial equivalente são das pessoas com pós-graduação, tá? Que é esse azulzinho mais claro aqui. Então, uma coisa interessante no Brasil é que, se você olhar os últimos 20 anos, os dois grupos que tiveram maior aumento de salário são os dois extremos da distribuição de escolaridade. São as pessoas menos qualificadas, analfabetos, e as pessoas mais escolarizadas, que são as pessoas com mestrado e doutorado. E o meião, que é onde está a grande parte
da nova geração está com um salário estagnado. Então, se você pegar as pessoas com 9 a 11 anos de estudo, que são as pessoas com ensino médio, o salário real das pessoas hoje está abaixo do que estava em 92. Tá? Você pegar as pessoas com ensino superior, teve um grande aumento na década de 90 e agora está no mesmo nível que estava em 92. Então, os grupos que mais ganharam são de 5 a 8 anos de estudo, quer dizer, ensino fundamental não completo, e 0 a 4 anos de estudo, os analfabetos. E a pós-graduação, que é o outro extremo. Então, isso é muito importante, porque explica vários fatores que a gente tem na economia brasileira, e é causado por fatores importantes também. Explica a queda na desigualdade, porque com um aumento muito grande do salário das pessoas menos qualificadas, os diferenciais de salário por educação caem e a desigualdade cai, que é uma coisa interessante. Mas é problemático para o futuro, porque o grupo que está mais crescendo em termos de educação são as pessoas com ensino médio, e o salário delas está estagnado. Tá? Agora, a explicação que está por trás de vários desses fatos estilizados é a demografia. Então, a taxa de fecundidade estava em torno de 6 crianças por filho até a década de 60, e aí caiu rapidamente para abaixo de 3 e atualmente está em 2 filhos por família. Né? Então, o que aconteceu? Essa virada demográfica muito rápida, sem igual em outros países, provocou uma queda na taxa de crescimento da população, como foi mostrado, especialmente dos jovens no período recente. Então, se você olhar aqui a taxa de crescimento dos jovens de 15 a 24 anos, ela era 2,5% no começo da década de 80, caiu, subiu um pouco, e agora a gente está aqui, né, no vale. Quer dizer, a população de jovens está caindo cerca de 1% ao ano. Tá? Nós estamos por aqui. Então, o que acontece? Você tem uma falta de oferta de jovens no mercado de trabalho, pelo decrescimento do número deles. E, além disso, uma coisa interessante é que, por termos menos jovens e menos crianças na população, foi mais fácil colocá-los todos na escola. Então, existem pesquisas que mostram claramente que parte dos efeitos de inclusão da educação nas escolas que a gente teve no Brasil decorreu dessa diminuição do número de crianças em idade escolar. Tá? Agora, as duas coisas juntas provocaram o quê? Uma carência muito grande de jovens não qualificados. Então, você não tem jovens não qualificados, e você tem uma demanda por jovens não qualificados muito alta, que decorre da ênfase no serviço, do setor de serviços, basicamente o crescimento da nova classe média, que agora está comprando bens de serviço, usando serviços e comércio e assim por diante. Os serviços empregam intensivamente mão de obra não qualificada, o que aumenta muito a demanda por não qualificada, face a uma oferta declinante. Portanto, o salário aumentando muito dos não qualificados. Tá? Se a gente for olhar nesse gráfico, ele mostra a evolução da escolaridade das pessoas com exatamente 22 anos de idade, tá? Que é a geração mais nova que a gente acompanha de forma consistente. A gente vê que essa geração, em 1992, você tinha apenas 20% das pessoas, um pouco acima de 20%, tinha ensino médio. Tá? Agora você tem 50%. É um aumento muito rápido de pessoas com ensino médio num curto espaço de tempo. E se você juntar no ensino superior, que era menos de 10% e agora tem 20%, você tem em torno de 70% dessa geração tem ensino médio ou mais. Obviamente, isso é bom para o país, na medida em que mais pessoas mais escolarizadas, em tese, são mais produtivas, isso aumenta o crescimento do país e assim por diante. Agora, provoca uma situação inusitada, em que há um descompasso entre a demanda por pessoas não qualificadas e a oferta, porque a oferta se reduziu muito e a demanda tem aumentado continuamente. O que faz com que o salário dos não qualificados aumente muito e levanta problemas, como foi levantado na apresentação anterior,
quanto à sustentabilidade desse crescimento baseado em serviços, porque se continuar o ritmo de crescimento no serviço, como o professor Regis mostrou, a demanda por não qualificado vai aumentar ainda mais e não existem mais jovens não qualificados, levando ao extremo. Então, você tem um aumento salarial que vai inviabilizar outros setores da economia, basicamente. Que é um descompasso, a não ser que as empresas, comércio, serviços, na linha do que foi discutido na primeira apresentação do Fernando, alterem sua tecnologia, tá? Em função, substituindo trabalhadores não qualificados para mais qualificados. Ou que você tenha imigração, basicamente, né, de não qualificados dos nossos vizinhos, para atender as necessidades de não qualificados que a gente tem atualmente. É paradoxal, quer dizer, eu passei muito tempo da minha pesquisa enfatizando a necessidade de educação, de escolaridade, e continuo enfatizando isso. Agora, atualmente, a gente tem um descompasso nos não qualificados, tá? Que é uma coisa interessante, que traz uma perspectiva nova para o futuro. Eu continuo dizendo que é uma coisa boa, no sentido de que reduz a desigualdade, a inclusão é essencial, a educação é importante, mas algo que precisa ser feito para retomar esse balanceamento. Aqui é o diferencial salarial por anos de estudo, como eu falei, o diferencial de ensino médio com relação ao ensino fundamental caindo continuamente. Isso levanta uma questão também aos incentivos dos jovens para permanecer na escola, na medida em que, obviamente, a pessoa com ensino médio ganha mais em nível do que a pessoa com ensino fundamental, mas essa diferença está caindo ao longo do tempo, tá? Se os custos de escolaridade permanecerem altos ou aumentarem, isso vai se traduzir em desincentivos para prosseguir na educação, tá? O que é outro problema importante. O único diferencial que está subindo ao longo do tempo é da pós-graduação com relação ao ensino superior, tá? Do ensino superior, que vinha aumentando, começou a cair também, especialmente pelas profissões das áreas de humanas, em que você teve uma expansão muito grande entre 2000 e 2010 nas áreas de direito, administração, economia, e você teve uma queda dos diferenciais. As áreas de exatas e tecnológicas e medicina, o diferencial continua aumentando, tá? Então, a demanda está crescendo num ritmo mais forte do que a oferta. Bom, o que essa transição demográfica causou no mercado de trabalho? Uma diminuição do número de jovens ofertando trabalho. As mulheres continuam crescendo a taxa de participação ao longo do tempo, e dos homens está mais ou menos estável. Então, foi o gráfico que o professor Regis mostrou nas primeiras apresentações. A gente tinha, em 2015, uma oferta de aproximadamente 106 milhões de pessoas, para uma demanda por trabalho, essas foram estimativas que eu fiz, usando o modelo econométrico, com a economia crescendo a 4% ao ano, de 120 milhões de pessoas, tá? Então, um descompasso grande entre a demanda por trabalho e a oferta de trabalho, que só podia resultar em queda do desemprego se não houvesse aumento de salário para reequilibrar o mercado entre a demanda e a oferta. Essa previsão eu fiz em 2005. Eu estava prevendo que a taxa de desemprego, se não houvesse alterações de salário em equilíbrio, seria zerada em 2010, se a economia crescesse a 6% ao ano, em 2011, ou 2014, se a economia crescesse a 2,5%. E a gente vê na prática que o desemprego está se reduzindo muito, especialmente dos não qualificados, só que, obviamente, o salário está aumentando muito para equilibrar a oferta e demanda, tá? E o que é mais interessante é que esse aumento de demanda, como eu falei anteriormente, ocorre principalmente nos não qualificados, tá? Então, se você fizer esse mesmo exercício de estimar a demanda por trabalho para os menos qualificados, intermediário, ensino médio e ensino superior, a elasticidade PIB-emprego de longo prazo, a maior de todas é dos não qualificados, tá? Que, mais uma vez, repete o que a gente tem visto nas outras apresentações. Então, acho isso bastante importante, porque você tem um aumento de oferta muito grande no ensino médio, e o desemprego desse grupo está demorando um pouco mais para cair, o salário está caindo em termos reais, ao passo que são os menos qualificados que estão tendo mais ganhos nessa economia. Esse é um quadro muito pessimista, vamos dizer assim, no longo prazo. Agora,
o mais importante para tentar reverter isso é aumentar a produtividade, basicamente, né? Quer dizer, você consegue crescer incluindo pessoas se você conseguir aumentar a produtividade da economia. E a produtividade depende muito da qualidade da educação, não só da quantidade, mas da qualidade. Agora, o aspecto triste é que a gente não está conseguindo melhorar a qualidade da nossa educação pública. Então, se a gente olhar aqui as notas do ensino médio, que, eu repito, são as pessoas que a gente precisa urgentemente olhar no curto prazo. A nota era de 290 pontos, essa média é baseada no SAEB, no Sistema de Avaliação do Ensino Básico. Caiu, e basicamente a gente achava que estava aumentando nos últimos anos, mas os últimos dados mostram que entre 2009 e 2011 está estagnada a qualidade da educação no ensino médio, no ensino fundamental. O único que continua aumentando é o da 4ª série. Tá? Então, eu acho que a gente só vai conseguir melhorar em termos de mercado de trabalho, em termos de crescimento, em face a essa desaceleração grande da oferta de trabalho, se a gente crescer a produtividade. Para isso, a gente precisa das inovações, como foi colocado, e, fundamentalmente, da qualidade da educação. Então, acho que esse é um desafio grande que a gente tem pela frente. E, para concluir, eu queria salientar o papel da virada demográfica, da transição, interagindo com a educação. Acho que isso que é importante. Tá? Então, não só a oferta diminuiu, como foi salientado, mas a oferta de menos qualificados diminuiu mais ainda, porque todo mundo ficou na escola até mais tempo. Tá? Ao mesmo tempo em que a demanda, numa expansão da economia baseada nos serviços, pelos menos qualificados, está aumentando. O que explica o aumento do salário dos menos qualificados, redução da desigualdade e redução do seu desemprego. E a gente prevê para os próximos anos uma continuação desse ritmo, né? Vai ter um relaxamento da restrição do número de jovens, porque a demografia vai ajudar nos próximos 5, 6 anos, no caso dos jovens, né? Mas depois, no longo prazo, não tem jeito, a oferta vai cair e todos esses jovens estão ficando mais tempo na escola. Aí, os pontos fundamentais que eu acho que a gente tem que tratar é a qualidade da educação, como melhorar a qualidade da escola pública e talvez a imigração para resolver o problema de descompasso entre demanda e oferta pelos menos qualificados. Então, nós temos que atrair mão de obra dos países vizinhos para que essa aceleração salarial muito grande dos não qualificados não cause efeitos perturbadores para o resto da economia. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Naércio. Foi muito interessante, obviamente, projeto para o futuro, né? Mas deixa eu fazer uma observação. Eu acho muito preocupante aquela diferencial de pós-graduação e graduação, né? Que, se olhar, isso que fez com que o coeficiente de Gini, segundo muitos economistas, pelo menos, o coeficiente de Gini piorou no exterior, né? Foi justamente a tecnologia puxando, e aquilo ali, que aquilo mais me preocupa. Os não educados desaparecendo na economia, eu acho que é natural isso, né? Na economia moderna tem então o salário deles vão subir, mas isso aí não é um problema maior. Mas aquela que mostra ali só no começo, eu relaciono com o que você mencionou ali, de que a falta de qualidade de educação, principalmente no segundo grau, que está emperrando isso no futuro, porque o número de universidades já não está subindo tanto e o de pós-graduação, embora está subindo agora, não está sendo suficiente, vai ser mais difícil ainda subir se a gente não tiver a melhor educação. É muito preocupante o futuro isso aí. Muito obrigado. O próximo palestrante é o Cláudio Moura Castro. Para começar, 3 comentários sobre o Veloso. Chamo de Veloso, nós fomos colegas de classe, né? Mas não vai daí menor admiração. Primeiro comentário é que eu sou eternamente grato ao fato de que ele me aturou como chefe. Olha, não foi fácil.
O segundo comentário é que o Veloso foi um excelente leão de chácara, protegendo o IPEA. O IPEA era, e junto com a Escola Superior de Guerra, o único lugar onde a gente podia seriamente discutir o que quisesse, com qualquer grau de crítica ou acidez. Então, isso devemos ao Veloso. E o terceiro é que o IPEA vazou para os outros ministérios e vazou para os estados o retorno, o retorno. E isso fez com que o IPEA, na minha opinião, sem muito dado, tenha se transformado na maior escola de serviço público do Brasil. Nada influenciou o serviço público brasileiro tanto quanto essa migração dos ipianos para os outros ministérios e de volta para os seus estados. Bom, dito isso, vou ao meu tema. De passivo a ativo. Eu quero dar o quadro geral, os problemas específicos da educação e o que tem que fazer para mudar. Primeiro, o que nós vemos? Atraso histórico. Quer dizer, o grande problema da educação do Brasil não é o que nós estamos fazendo hoje, certo ou errado. É o que nós deixamos de fazer por 4 séculos e meio. Não é? Quando a Argentina começou, o Uruguai começou, nós nos atrasamos 1 século com relação a esses 2 países em começar seriamente o processo de botar a meninada na escola. E começamos e sem brilho. Não é? Grandes avanços recentes, mas só na qualidade. Agora, os avanços recentes não conseguem mexer no estoque. Quer dizer, então, hoje, comparado com os países mais pobres da América Latina, nós ainda temos estatísticas de educação piores. Paraguai, Bolívia, Peru, esses países têm estatísticas melhores do que o Brasil, não pelo que se faz hoje. O fluxo hoje é bem melhor do que neles, mas pelo que não se fez no passado. Quer dizer, é a velhinha de 90 anos que não foi na escola. Bolívia está melhor. Avanços muito impressionantes de 90 e poucos para cá, na quantidade. A qualidade permaneceu constante. O Naércio botou umas curvinhas ali, mas aquilo está bem no nível do ruído ainda. Quer dizer, a gente, de todos os dados que nós temos, nenhum mostra uma degradação da educação no Brasil nos últimos 10 anos e no passado simplesmente não tem dado. A gente não pode dizer muita coisa. A qualidade não piorou, repetindo, e o que salva o Brasil são as ilhas de excelência que sempre existiram, continuam existindo, e graças a isso nós conseguimos ser o país que mais cresceu de 1880 para 1980, mais ou menos, não me lembro o número exato. Então, para alguma coisa serviu. Agora vamos falar das coisas que são piores na nossa educação, quer dizer, tentando identificar o que nós temos de pior, porque é nisso que a gente tem que mexer. Gestão. Gestão da escola pública é péssima. O processo de escolher o diretor é o pior possível. Não existe nenhum, exceto, quer dizer, nós temos ainda um quarto, que é a indicação política, nós temos 40%, que é eleição, que é um sistema perverso, porque o novo diretor já entra com o rabo preso, já entra sem possibilidade de ação, porque teve que negociar tudo com seus eleitores na escola, que são os professores. Então, é um sistema diabolicamente ruim. Até nem sei se é melhor do que a indicação política. As faculdades de educação estão hoje muito pior do que estavam há 10 anos atrás. Por quê? Porque o governo acabou com a ideia de que um professor tem que aprender a dar aula e que tem que aprender o assunto que ele vai dar aula. Simplesmente isso foi extinto numa portaria na calada da noite ou da manhã, não sei. Questionamos o Haddad sobre isso, foi a pior coisa que ele fez, e tudo indica que ele assinou sem saber o que estava assinando. Acabou com o programa de formar professor. Foram todos para um programa para formar orientadores pedagógicos. Então, eles não aprendem conteúdo e não aprendem a dar aula. O currículo.
nós poderíamos dizer que os nossos currículos são currículos que seriam bons nos países avançados, mas que aqui, que é um currículo de gênio, e os nossos alunos não dão conta desse currículo. Mas, em geral, os nossos currículos não seriam bons nem nos países avançados. Quer dizer, eles são mais ambiciosos, eles tentam forçar a escola a ensinar mais do que acontece na maioria dos países, sobretudo dos Estados Unidos, que é muito econômico no currículo. Então, esse é um problema sério. É um ensino de muito decoreba e é um ensino de pouco exercício do pensar, do resolver problema, do saber escrever, do entender o que leu e das coisas que realmente são importantes. Quer dizer, gasta-se tempo demais decorando e tempo de menos aprendendo a pensar. Há algumas pesquisas de uns certos anos para cá que mostram que o professor deu aula, deu uma aula brilhante. O aluno assistiu a aula embasbacado, disse: professor, hoje foi fenomenal, entendi tudo. Só que não entendeu. Só entende quando tenta aplicar. Aí, na hora de aplicar, você vê que não tinha entendido, briga e entende. Como a escola não aplica, o aluno acha que aprendeu e não aprendeu, e isso se perpetua. A falta de ajuda dos pais ao processo escolar, que vai desde não cobrar dever para casa até a concorrência com a televisão. Quer dizer, entre o sacrifício de desligar a televisão na hora da novela, não havendo um outro espaço, e o que isso significa do ponto de vista de rendimento do aluno, eu não preciso explicar tanto. Tudo bem. Então, esses são os 5 pontos mais vulneráveis. A gente podia fazer uma coleção gigantesca, mas esses são os pontos, a meu ver, que ao longo dos tempos que eu tenho lidado com isso, que mais afetam. Bom, o que isso significa para o desenvolvimento do país? Nós temos centenas e centenas de pesquisas que mostram que a educação é necessária para o desenvolvimento. Não é suficiente, mas é necessária para o desenvolvimento, o crescimento econômico. Isso não existe nenhum país que tenha dado um salto contínuo com uma educação ruim. Os países do petróleo pareciam que podiam dar esse salto, mas não é bem assim. E, em segundo lugar, a criatividade, sem conhecer o assunto, coisa que raramente se faz sem uma boa base educacional, não leva à inovação. Quer dizer, nós temos criatividade, mas aparentemente não precisa de muito lastro educacional para jogar futebol e fazer samba. Mas para fazer tecnologia aplicada, não se faz tecnologia. E toda a mitologia do Silicon Valley, de que o Bill Gates não sei o quê, que o Steve Jobs não estudou, que o Wozniak não estudou, peraí, estudaram nas melhores instituições dos Estados Unidos, e eram todos brilhantes e bem selecionados. Não acabaram porque deu mais certo o negócio do que a universidade naquele momento. Mas todos brilhantemente educados previamente. Então, agora que nós chegamos no pepino. Por que a nossa educação é ruim? Esse é o ponto fundamental. E esse é o ponto que eu quero insistir. Crise na educação? Que crise na educação? Cadê a crise da educação? 70% dos pais acham bom, 70% dos alunos acham bom, 70% dos professores acham bom. Numa outra pesquisa, dando nota de 1 a 10, a educação ganhou 8,6 pontos na sua qualidade. Então, se todo mundo acha a educação boa, cadê a crise? Não há crise. Do ponto de crise está na nossa cabeça desse povo que está aqui. Do ponto de vista social, a educação está em perfeito equilíbrio, felicidade geral para todos. E se está todo mundo feliz,
Que lógica tem para um político achar que vai mudar? Como é que muda a educação? O menino tem que fazer mais dever para casa. O professor tem que passar o dever, cobrar o dever e dizer o que estava errado. Corrigir e dizer o que estava errado. O diretor tem que ficar atrás do professor e dos alunos. Todo mundo tem que ralar mais. Quer dizer, o custo por... Quando não tinha escola, botar todo mundo na escola, tem inauguração, tem compra de carteira, tem construção do prédio, tem contratação dos professores, só tem coisa boa. Melhorar a qualidade só tem maldade. Então, se não há uma crise, se não há uma insatisfação, a dinâmica política para melhorar a qualidade é ínfima. Essas estatísticas são críveis? Hein? São essas de avaliação dos professores? Todo mundo está gostando, os pais gostam. Isso, não, tem duas pesquisas. Uma dá 8,6%, a outra dá 70%. Pesquisas conhecidas. Uma é do IBOP, se não me engano, a outra do INEP, acho que é do próprio INEP. Então, as empresas, digamos, na ordem geral das coisas, eu diria que o grande culpado são as empresas, porque se não sabe, é imperdoável que não saiba. E se sabem, é imperdoável que não tenham um ativismo maior. Elas sabem usar o poder político. Me lembro de quando eu estava na CEPLAN, o gabinete Delfim mudou a alíquota, não sei o quê, estavam os empresários todos ali no gabinete Delfim. Meu período de MEC, a educação uma bosta. E nunca apareceu um empresário lá para reclamar. Então, a meu ver, esse é o grande culpado. O que faz? O sistema está na zona de conforto. Se nós não tirarmos o sistema da zona de conforto, nada vai acontecer. Então, nós temos que criar uma crise, nós temos que inventar uma crise, nós temos que mostrar para todo mundo que o sistema é muito ruim. Eu cito aqui uma entrevista que me chamou muita atenção, porque isso me afeta diretamente com Václav Havel, 2 ou 3 meses depois de ele virar presidente. Perguntaram para ele: presidente, o senhor que era um homem da criação, um homem que escreve peças bem-sucedidas, como é que é esse negócio de ser presidente? Ele disse: ah, meu filho, é uma coisa horrorosa. Eu antes tinha que ser criativo, eu agora tenho que dizer a mesma coisa, não sei quantas mil vezes, até as pessoas entenderem. E nós estamos diante disso. Não adianta dizer 2, 3 vezes. Eu estou dizendo há 30 anos, não adiantou nada. Mas o problema não é técnico, o problema é político. Quer dizer, nós precisamos de um grau muito maior de insatisfação do sistema, nós precisamos de um grau muito maior de mobilização social para fazer alguma coisa diante dessa insatisfação do que existe no presente. Então, a solução começa com a política e passa pelo marketing social. O resto é fácil. O problema técnico é trivial. Muito obrigado. Brilhante exposição, Cláudio Marconi, como sempre, né? Eu queria fazer uma observação muito interessante. Você lembrou que o ministro criou o IPEA, né? E é interessante, nesse painel aqui, talvez deu uma das grandes, a gente está discutindo uma das grandes avanços que o Brasil conseguiu, devido justamente a políticas sociais gestar dentro do IPEA, né? Que é o que melhoramos de educação, em grande parte, foi insistência de pessoas no IPEA de várias gerações, então é outro ponto muito positivo. Agora, deixa eu fazer um pequeno comentário que você falou, tem a crise, eu acho que também tem que ir por aí. Só com uma certa dose de cinismo, eu adicionaria, talvez se nós caminhássemos para a educação infantil, talvez a gente tenha algum ganho também de qualidade, né? Tem muitos estudos que demonstram isso, não está contemplado dentro da sua análise, e tem a grande qualidade, a grande possibilidade de ser implementada, e por isso uma das razões que eu confesso aqui em público que eu sou favorável a ela, porque tem inauguração, tem contratação, e talvez eu acho que provavelmente vai ter
algum efeito positivo na qualidade, porque a outra forma, eu concordo com você, mas é muito pessimismo de achar que pode ser melhora de qualidade, só via dura, de como deveria ser feita, porque é mais barata, inclusive. Mas deixa eu passar agora, então, o último palestrante, antes da fala do ministro, né? É a Marília Pastum. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a Fundação Getúlio Vargas por essa justa, já foi dito aqui, justa homenagem ao nosso querido ministro Reis Veloso. É uma honra estar aqui agora. Ministro Reis Veloso, junto a um grande homem, sempre a uma grande mulher. Eu queria estender essa homenagem a Isabel Veloso. E queria relatar, antes de passar propriamente para linhas gerais, o trabalho que eu tenho a honra de estar fazendo junto, coordenada pelo ministro Reis Veloso, queria falar alguns traços da personalidade dele que me encantam. E que tem a ver com o que o Cláudio, com o que vários palestrantes aqui colocaram. O ministro, ele me deixa mais jovem. Ele passa essa coisa, porque ele ainda fica indignado. Eu acho isso fantástico. Que eu acho que esse é um ingrediente para essa vontade política, é você ainda ficar indignado. Ele fica indignado e me deixa surpresa. Ele sonha também, ao mesmo tempo. Também me deixa surpresa. Então, ele tem eu fico observando esse comportamento dele e fico me sentindo muito mais jovem. Eu disse, nossa, eu tenho que oxigenar. E ele diz para mim, Marília, oxigena. Veja que aqui tem uma saída. Então, é interessante. E, por outro lado, ele fica indignado. É muito interessante. Às vezes, eu chego, e a gente se reúne com muita frequência. Às vezes, eu chego no escritório dele, quem já foi lá no Instituto sabe o que é aquela panaceia, aquela biblioteca. A gente fica absolutamente encantado com aquela quantidade de livros e livros da maior expressão. Eu chego cansada, desencantada mesmo, e digo, ministro, eu estou muito cansada, estou desencantada. Aí ele olha para mim e diz assim, Marília, respira. Aí ele vai com aquela calma que é peculiar, até a outra salinha dele, o gabinete privado dele, e me volta com um volume enorme de algum ilustre monge tibetano e lê alguma das citações e diz para mim, agora vamos refletir sobre isso. Eu disse, mas, ministro, tem uma agenda, reflita sobre isso, a agenda a gente fala depois. Então, esse é o ministro Reis Veloso. É uma figura encantadora, é um humanista, é uma pessoa assim da melhor qualidade e é um prazer trabalhar com ele, estou aprendendo muito. Então, em linhas gerais, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele é um projeto que se chama Favela como Oportunidade. A gente iniciou há cerca de 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás. Pode passar? E é muito pertinente. Não está funcionando? Essa assistência técnica é importante. Então, essa poesia, o Carlos Drummond fez em 1980, foi lida em 1981, no primeiro encontro estadual de favelas do Rio de Janeiro. Ela é muito pertinente, ela é muito atual, é clássica. E revela um pouco o que é a favela. Ministro, vou pedir a gentileza do senhor lê-la. É sua? A poesia, por favor. Ministro. Poxa, ministro, é a nossa interação.
Então, favelas são 200, são 300 as favelas cariocas. Tempo gasta em contá-las, é o tempo de outras surgirem. 800 mil favelados, ou já passa de 1 milhão. Urbaniza-se, remove-se, extingue-se a pau e fogo, cadastrá-los e fichá-los para fins eleitorais, deixar tudo estar para ver como é que fica, em seminários, comissões, congressos, cúpulas de alta prosopopeia, elaborar a perfeita e divina decisão. Um som de samba interrompe tão sérias indagações, e a cada favela extinta ou em bairro transformada, com dinheiro a pagamento de conlurbe, ISS, renda, outra aparece, larvar, rastejante, insinuante, grimpante, desafiante, de gente qual gente, amante, esperante, lancinante, mandamento da vida explode em risco e ferida. Então, acho que o Carlos Drummond foi muito feliz, é isso que a gente assiste. Favela como oportunidade. A começar, o título já é uma provocação. Oportunidade para quem? Certamente, quando a gente pensou no conceito favela como oportunidade, a gente não estava pensando nas operadoras de serviço, a gente não estava pensando na Sky, na Claro, a gente estava pensando para oportunidades para um conjunto de atores sociais muito mais amplos. Oportunidade para o poder público para demonstrar o seu compromisso político com a transformação social e a competência técnica para fazê-lo. Para a iniciativa privada, em função da responsabilidade social. Para a academia, para finalmente a praxis, e a gente juntar a teoria com a prática e a praxis tornar uma realidade. Para a sociedade civil, para as organizações e grupos, principalmente para aqueles que estão nos territórios, para o estabelecimento de diálogos mais consistentes e parcerias. E, sobretudo, para os moradores e lideranças locais, para o protagonismo, para eles, enfim, se apropriarem do território que eles próprios significam. Então, favela como oportunidade para o conjunto de atores, em função da especificidade de cada um. Daí o nome do projeto nosso. Antecedentes. Como é que começou esse trabalho todo? Esse trabalho começou em 2010, quando o ministro Reis Veloso foi procurado por lideranças comunitárias para colocar na agenda do fórum a discussão sobre agenda, segurança e agenda e favelas no Rio de Janeiro. O ministro disse, olha, agora colocar na agenda, o fórum é nacional, a gente não é um momento oportuno porque já estamos com a agenda fechada, mas o que eu posso pedir para vocês é que vocês elaborem um documento e que eu me comprometo de circular no fórum. Um documento falando o que é a comunidade de vocês e quais as principais reivindicações. E, Cláudio, em todas as favelas, sempre a maior reivindicação é a educação de qualidade. Agora, ontem, antes, a educação de qualidade é sempre, e em todos a reivindicação é uma educação de qualidade, melhoria da qualidade da educação. Então, eles fizeram esse documento, foi uma publicação que foi lançada no Fórum em 2010, com as 10 lideranças participaram, 9 do livro, o Jacarezinho fez uma publicação separada depois e foi lançada também no Fórum em 2010, e a partir daí despertou bastante curiosidade das lideranças e, como lideranças, elas voltaram a procurar o ministro, reivindicando, sim, a gente apresentou aquelas propostas. Qual é o desdobramento delas agora? Como é que a gente vai implementá-las? E aí foi que o ministro me procurou, em 2011, e disse, Marília, a gente precisa construir, junto com esses protagonistas, junto com essas lideranças, propostas, planos de inclusão social e produtiva. Existem uma série de iniciativas que eles já colocaram na publicação, elas não estão sistematizadas, não têm uma organicidade necessária, a gente precisa, junto com eles, voltar e tentar construir, porque eles estão me cobrando isso, e eu estou me sentindo, e eu estou sentindo que existe um trabalho a ser feito aí. E aí nós elaboramos bases preliminares para a elaboração desses planos de inclusão e lançamos no fórum em 2011, discutindo com essas lideranças, e em 2012 já apresentamos o livro, já o resultado, né, da primeira investida em 5 favelas, o livro Favela como Oportunidade.
No primeiro momento, foi um trabalho feito pelo Fórum Nacional com as lideranças comunitárias. No segundo momento, já em setembro, no Fórum Extraordinário, a gente lançou uma segunda publicação chamada Cúpula de Favelas, ou Nem um Dia se Passa Sem Eu Saber Notícias dela, quando a gente já apresenta a palavra do poder público junto com a palavra das lideranças. A gente já procura alguma associação da palavra de um com a palavra de outro. Então, a primeira publicação foi o Fórum falando com as lideranças. A segunda foi o poder público e as lideranças se colocando. Com relação aos procedimentos operacionais para a primeira publicação que deu origem às subsequentes, né? A gente selecionou de um critério aleatório 5 favelas, 3 favelas que estavam já com processo de pacificação, Borel, Cantagalo, Pavãozinho, uma que estava em processo, que era a Rocinha, e uma que não tinha sido pacificada até então, que foi agora, o Complexo de Manguinhos. O nosso trabalho se baseou basicamente em visitas a campo, entrevistas, observação participante, conversas com representantes do poder público, estudos acadêmicos, estudos da mídia. E o grande diferencial foi tentar apreender a comunidade por ela mesma, que é um capítulo do livro, e registrar a palavra de lideranças. O que quer dizer isso? A gente não tinha um compromisso, a publicação não tem um compromisso acadêmico, nosso compromisso é muito prático, é realizar um plano de inclusão socioprodutiva. Então, esse diagnóstico e esse levantamento era muito a partir do que a comunidade nos trazia, sem compromisso acadêmico, e o fórum não é governo também. Então, o fato de não ser governo nos deixou muito à vontade para a gente registrar, de fato, como é que a comunidade estava se vendo a partir dela mesma e como é que as lideranças estavam se colocando, sem nenhuma interferência. Os principais pressupostos, eu posso resumi-los no Favela é Cidade. A gente assumiu, desde sempre, que favela era cidade. Ela está integrada, sim, à cidade, mas de forma subordinada. E assumimos como pressuposto, primeiro, o desenvolvimento é construído, historicamente, em função de processo de lutas e conquistas que identificam o território. Ou seja, aquela favela, aquele território, ele está repleto de conteúdo. Num contexto democrático, é fundamental que atores locais se reconheçam e sejam reconhecidos como principais sujeitos de tal processo. Ou seja, dar o protagonismo, empoderar tais sujeitos, porque eles que fizeram a história daquele território. A participação qualificada e diferenciada dos atores coletivos ou lideranças comunitárias faz emergir necessidades e interesses legítimos que têm a ver com trajetórias e projetos específicos. Ou seja, cada questão é única, que diz respeito àquela história, àquele processo, àquela luta comunitária que levou àquele determinado desenvolvimento. As favelas são locais de potência, ao invés de locais de carência. Contribuem para significar a cidade da qual fazem parte, são territórios da criatividade, da ousadia e do improviso. A gente buscou valorizar, reconhecer e valorizar o que a favela tem, o que ela traz, como ela contribui para essa cidade e que de forma ela está integrada. E por que está invisível esse talento, essa criatividade. Buscamos, então, valorar de forma positiva e perceber como um lugar de potência. Favelas são diversas entre si, não conformam um bloco homogêneo, são múltiplas e plurais. Para muitos, elas são uma paixão. Ou seja, cada favela ela é única. E cada favela ela tem subunidades que também são únicas. Então, a gente tentou buscar perceber a especificidade de cada território com o qual estava trabalhando. Qual é o diferencial? O que diferencia uma da outra? Sem cair na retórica da homogeneidade, da homogeneização. Problemas são recorrentes, mas existe uma particularidade que a gente buscou perceber, buscou identificar. Inclusive, quando se fala em complexo de favelas, isso já é um problema para as favelas, porque elas não se identificam enquanto complexo. Um exemplo é o Borel. O Borel é um complexo de favela, tem a Chácara Branca, tem a Chácara do Céu, e eles não se identificam enquanto complexo do Borel, porque Borel é uma favela dentro do Borel. Então, essa questão de homogeneizar para a política pública pode funcionar, mas para os moradores é muito complexo. E a gente tentou, de certa forma, respeitar a forma como eles mesmos se autorreconheciam. Essa é uma amostra do diagnóstico geral, isso eu estou falando ainda da publicação inicial, o que deu origem ao trabalho que a gente faz hoje.
O ativo fundamental que a gente identificou nessas favelas, a presença de importantes lideranças e de iniciativas e projetos realizados por grupos e instituições locais há muitos anos em todas as favelas. Isso a gente viu em todas as favelas. Existem grupos que estão lá 20, 30 anos, independente de tráfico, não tráfico, que estão realizando um trabalho. Esse trabalho é importante, esse trabalho é reconhecido, esse trabalho está promovendo mudança e tem promovido mudança. Tentativas de resgate e preservação de sua memória, bem como a afirmação das respectivas bases identitárias, que as caracterizam como únicas e singulares. Isso é recorrente também. Existe todo um movimento dentro dessas favelas que a gente esteve estudando de tentativa do resgate, da história delas, até para elas se identificarem e buscar uma união, uma organização interna, uma maior mobilização, buscando uma ressignificação do território e uma identificação. Grande incerteza e insegurança com relação às intervenções públicas realizadas, sobretudo no que diz respeito aos processos de pacificação e urbanização. Aí, de pacificação, a gente está falando das unidades de polícia pacificadora, de urbanização, a gente está falando, sobretudo, do PAC. A incerteza é enorme. Com relação às UPPs, porque não se trata de uma política de segurança pública, e sim de uma intervenção pontual, muitas vezes feita de forma não dialogada com a comunidade, e ela vê com bastante receio essa intervenção. Por outro lado, está muito aliviada do armamento pesado, não está mais presente na comunidade. Com relação ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em função da própria qualidade das obras, da discussão da natureza dessas obras, porque o teleférico e não privilegiar a universalização do saneamento básico são questões que são levantadas de forma recorrente. A preocupação crescente com a especulação imobiliária, com os choques de ordem, com a chegada precoce de deveres, o que pode levar, já está levando, evidentemente, a uma expulsão branca do território, inclusive os microempreendedores. Alguém mencionou aqui, falando do empreendedorismo, hoje os microempreendedores estão sendo compelidos a deixar os territórios com a chegada de Casas Bahia e chegando de outros grupos econômicos mais poderosos, e eles estão sendo sucumbidos. Preocupação com relação às favelas não pacificadas e com a falta de uma política de planejamento que contempla as favelas e periferias de forma geral. Por que a intervenção no meu território? Por que essa não se trata de uma política pública mais geral? O que está sendo pensado em termos de política mais geral de segurança? Questões recorrentes, como existe uma política de segurança pública para o Rio de Janeiro, qual o legado da Rio+20, da Copa do Mundo, das Olimpíadas 2016 versus o investimento realizado? Na realidade, eles... em geral, o que se coloca é que essas intervenções que hoje estão sendo realizadas, elas têm prazo de validade. Isso a gente já escutou diversas vezes e isso traz um certo desencantamento, é o desencantamento que eles passam para a gente. Com relação a esse diagnóstico geral, a gente, a partir dele, e essas foram as questões recorrentes, a gente levantou também questões específicas de cada território. O que naquele território foi dito em termos mais gerais sobre identificando o território. A gente fez planos, propostas... A gente fez propostas de inclusão socioprodutiva para cada uma delas. E os principais desdobramentos são o envolvimento do BNDES. A partir dessa publicação, a gente conversou com o BNDES achou interessante abrir uma nova linha de investimento nessas comunidades para projetos pensados de forma de dentro da comunidade, de desenvolvimento endógeno, a estruturação de um colegiado, e aqui a Eduarda Larroque representa aqui Instituto Pereira Passos, é um dos nossos principais parceiros. O colegiado é formado por essas entidades e a gente tem tido reuniões sistemáticas, quinzenais, Eduardo é testemunha disso, no BNDES, para a discussão. A proposta desse colegiado é que o poder público e fundações, instituições que estão atuando naquele território converse entre si num primeiro momento. Agora converse com as lideranças é o nosso segundo momento. Primeiro, nós estávamos nos reconhecendo quais os trabalhos que a gente faz que são similares. No segundo momento, que é o momento de agora, a gente está trazendo as lideranças para essas reuniões do BNDES, hoje tem umas 3 horas, para juntos discutirmos qual a intervenção que está sendo feita. A formulação de projetos comunitários, desenvolvimento local, cada comunidade está fazendo um projeto de desenvolvimento local. É o projeto da comunidade, com alguns condicionantes que nós colocamos. Tem que ser estruturante, tem que ter organicidade e tem que ser o projeto da comunidade. O BNDES vai entrar com investimento direto em cima dessas comunidades, a partir das propostas vindas de dentro. A identificação de operadoras, quem é que vai operar esse investimento do BNDES? Nós estamos, nesse momento, identificando quem são os operadores, dentre os nossos parceiros e outros, e a ampliação da iniciativa agora para o Complexo do Alemão e para o Complexo Jacarezinho.
E, finalmente, dentro dos desdobramentos, a elaboração das publicações que nós estamos lançando agora no Fórum. A Favela como Oportunidade 3, que já é essa interlocução, essa abertura do diálogo do poder público com as comunidades, as primeiras comunidades que nós fizemos, o primeiro Favela como Oportunidade 1, o IPP foi o organizador, o principal autor, já é a abertura do diálogo, já é, se não a primeira publicação, em setembro do ano passado, apresentou, primeiro, o poder público e as lideranças, separados. Agora a gente está nessa segunda publicação, eles estão juntos. O poder público está dizendo o que ele está fazendo e as lideranças e a comunidade está dizendo o que ele diz que está sendo feito, o que não está sendo feito ou que poderia ser feito de outra forma. Essa é a publicação, uma das publicações que nós estamos lançando. A segunda publicação é uma abertura já, é um Favela da Oportunidade 4, aí já abrindo para os territórios de Jacarezinho e do Alemão, que tem problemas muito específicos, muito diferenciados também, está sendo muito rico o estudo do Jacarezinho e do Alemão, até pelos compassos de urbanização e pacificação nesses dois territórios. Se no Jacarezinho hoje a gente tem um problema de forma, a forma como as coisas estão se dando, no Alemão hoje a questão muito mais é conteúdo. Por que está se pensando em intervenções pontuais e não se pensa num projeto de educação, por exemplo, um projeto pedagógico para o alemão, fazendo o levantamento do alemão, ao invés de ir lá e inaugurar a escola estadual Tim Lopes. Então, essa discussão que hoje está no alemão é uma discussão forte, é uma discussão de conteúdo. A discussão do Jacarezinho é a forma como está se dando. Por que a gente não está sendo chamado para dialogar? Por que está chegando a UPP aqui e nós soubemos no dia que ela chegou com aqueles helicópteros aterrissando nas nossas cabeças? Por que está chegando o PAC aqui e a gente não teve acesso ao projeto executivo? Então, assim, e é muito interessante estar acompanhando o dilema dessas comunidades, e cada caso é um caso, e eu diria que não dá para ficar muito otimista. Obrigada. Muito obrigado, Marília. Para trazer esse lado humano do ministro Reis Veloso, que quase ficou de fora, ainda bem que veio com sua forte presença aqui e ficou bem balanceado. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o ministro Veloso, que vai fazer o encerramento do evento. Inicialmente, muito obrigado. Palmas para vocês. Como está na hora do almoço, eu serei brevíssimo. A síntese do que eu quero dizer, após todos os comentários, é que nós começamos falando em China 2030, como chegar a país de renda alta. A mesma pergunta, mesma colocação, nós podemos fazer para o Brasil. Brasil 2030. Como chegar a país desenvolvido. Primeiro, o grande problema brasileiro não é econômico, é político. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados acaba de dizer que Jesus matou
John Lennon. Nós precisamos de pelo menos 4, 5 partidos bons para que esse país realmente funcione. Segundo ponto. Nós temos de começar a rever o Leviatã que nós criamos. São 40 ministérios. No meu tempo eram 20, perdão, eram 15. E nós achávamos que havia ministério demais. Hoje é 40 e nós estamos criando novos ministérios e gastando quase todos os recursos arrecadados através de uma enorme carga tributária na simples manutenção deste Leviatã. Terceiro, nós estamos falando de perspectiva de crescimento do PIB 2 a 3% ao ano. Isto é uma vergonha. Quando, em 1977, nós tivemos, por causa da crise do petróleo, de desacelerar o PIB para 6%, 6%. A Fundação Getúlio Vargas disse: estamos em recessão de crescimento. 6%. Então, duas coisas precisamos fazer. Primeiro, uma mobilização nacional pela competitividade internacional do Brasil, principalmente na área industrial. Segundo, superar o drama brasileiro. O que é o drama brasileiro? O Brasil tem grandes oportunidades, inclusive nas favelas, mas não consegue aproveitá-las. Rapidamente, eu pediria a vocês que dessem uma espiada nessas reflexões. Brasil, país da inclusão. É isso que nós devemos objetivar. Educação de qualidade, moderna, pelo menos até o ensino médio. Universalização da informação em bases modernas, que são as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicações. Fazer a inclusão digital de todo mundo. Universalização da economia do conhecimento. São os imponderáveis da economia do conhecimento. Não é o investimento físico, é o investimento em intangíveis, nas duas dimensões. Levar esses intangíveis a todos os setores
inclusive os primários, acabar com os setores primários. Segundo, é o outro lado, levar os intangíveis a todos os segmentos da sociedade, inclusive os de renda baixa. Porque conhecimento é o recurso sem limite. E é cumulativo. E quando se usa, ele cresce. Universalização do emprego. Porque hoje ainda existe muito desemprego disfarçado. A rua em que eu trabalho está cheia de camelôs. O tempo todo. Inovação como estratégia básica da empresa. Já se disse aqui muito bem que a universidade está voltada para a ciência. Então, vamos ver se pelo menos convencemos a empresa que ela existe para fazer inovação. Se ela não faz inovação, ela não tem uma razão de ser. Inclusão das favelas, econômica, social, culturalmente. Hoje são guetos medievais. E o Brasil está cheio de favelas. Esse trabalho que nós estamos fazendo, Favela como Oportunidade, é para mostrar que há uma situação insustentável no país. Até Ouro Preto está uma coisa terrível. Você vê as igrejas do Aleijadinho, do Ataíde, e em torno um montão de favelas. É a tentativa de criar um modelo. E uma infraestrutura moderna que se transforme em instrumento de inclusão, de integração das várias regiões do país. Nós destruímos os instrumentos de financiamento da infraestrutura no Brasil e precisamos começar tudo de novo. Então, vamos fazer, através dessas concessões, mas vamos fazer realmente, numa visão global, integrar todas essas inclusões, porque elas estão interligadas. Muito obrigado.